Eu estou exatamente à frente do pavilhão nacional. Apesar de falarmos um pouco do entrevistado que é economista, que tem mestrado em macroeconomia e administração financeira, este nosso ilustre convidado é um descendente de italiano, ele ascende de origem italiana e ficamos muito aguçados em querer entender sobre ufologia, civilizações antigas e as suas escrituras sagradas com ênfase especial em Egito Antigo, arqueologia, ciências ocultas, uma série de outras vertentes que vocês vão se apaixonar em conhecer o cabedal de conhecimento que tem o ilustre amigo e irmão Paulo Iannuzzi. É uma enorme alegria, satisfação e uma honra estar com vocês. Eu estou aqui atrás do primeiro pavilhão fincado em território brasileiro, no ato de descobrimento, que não foi fortuito, foi um processo planejado, porque além do Brasil não ter sido colônia, não existe nenhum documento oficial em Portugal e também no Brasil que cite o Brasil como colônia. Foi um projeto templário. A bandeira da Ordem de Cristo, aqui atrás de mim, é mais uma das N comprovações, principalmente de uns tempos para cá, que o projeto Brasil foi muito importante e que começou muito tempo atrás na história de Portugal, quando os mestres templários, porque naquela época não existia o termo grão-mestre, foram consagrados navegadores, já, repetindo, com um planejamento muito bem elaborado para se aventurar pelos oceanos e para chegar às Américas, especialmente ao Brasil, terra que, junto com Portugal, receberá o advento do Quinto Império. Sejam bem-vindos a Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, que existe desde 3.254 a.C., oriundo das escolas do Olho de Horus, das escolas de Ptah e de Hermes Trimegistos, no Antigo Egito, e que teve continuidade na sua refundação em 1996, em que oferecemos elementos para elevação de consciência, expansão de consciência, transmissão de conhecimento e principalmente a autorrealização do ser humano, especialmente nessa transição de eras e para a era vindoura, sem tempo obviamente definido, e a manifestação do próximo avatar. Nós estamos num processo de transição planetária, transição de eras, um processo já previsto, e dentro do escopo de planejamento evolutivo para o planeta, de muitos anos, você pode contar aí, a nível espiritual, milhões de anos, para a chegada deste momento, o que é oculto ser revelado pelas próprias palavras do Mestre Jesus o Cristo, além de outros grandes mestres avatares. O conhecimento é uma alavanca para o seu processo de eclosão consciencial, seu processo de autorrealização. De um determinado momento em diante, no seu processo evolutivo, o conhecimento ele faz parte, vamos dizer assim, do pacote. E pessoas como eu procuram, dentro dessa experiência, por uma orientação também, dentro de um campo transcendental, dentro de um campo metafísico, um campo espiritual, dentro do que viemos fazer aqui, procurar não só transmitir, como aprender com essa transmissão, elaborando de uma forma acessível àqueles que realmente querem buscar. Então eu costumo dizer que a pessoa procura o conhecimento, procura a evolução, procura ser uma pessoa melhor a cada dia, da forma mais simples possível, dando prioridades ao que realmente é prioritário evolutivamente nas suas vidas, em vez de ter caminhos fugidios com respeito a essas prioridades, colocando o que é falso no lugar do verdadeiro e invertendo os valores. Passamos essa época de inversão de valores próprias de final de Kali Yuga,
da Era de Ferro que nós estamos passando, beirando a Era de Aquários e uma revolução em termos evolutivos da humanidade, que é um processo, não é da noite para o dia. Então, da mesma forma que as pessoas buscam isso, de uma forma consciente e na maioria inconsciente, buscam o conhecimento busca essas pessoas. E isso é o mais importante do processo. Eu, como muitas outras pessoas, somos membros correspondentes, não é difícil. Você entra no site, você pode fazer uma assinatura como membro e participar direto ou indiretamente de tudo que essa sociedade faz no Egito, inclusive com colaborações a nível de conhecimento arqueológico e egiptológico. Como é que você pode associar isso, a vida matéria, com esta nova vida, com uma nova vertente, mudando o seu caminho e fazendo com que muitos que estão nos assistindo possam realmente despertar essa chamada consciência crística ou cósmica ou qualquer coisa que eleve e possa todos nós entendermos verdadeiramente a nossa missão? Aconteceu comigo o contrário do que você está dizendo. É mesmo? Eu não estou voltado para esse tipo de assunto agora. Esse é o carro-chefe da minha vida, desde que eu me conheço por gente praticamente, mais precisamente dos 9 para os 10 anos de idade, quando eu ganhei um telescópio do meu pai. A minha formação acadêmica, que tem uma parte científica também, porque teve a faculdade de astronomia, embora não tenha terminado, mas me deu um respaldo muito grande. E, obviamente, a faculdade de economia, especializações, vamos dizer que são acidentes de percurso necessários por uma formação intelectual e pelo que a sociedade exige, até mesmo em termos de apresentação. Mas o carro-chefe da minha vida sempre foram esses assuntos. A pesquisa, desde a pré-adolescência, durante a adolescência, foi justamente pelo aspecto astronômico, que eu me interessei e me aprofundei em astronomia. Em astronomia veio a velha pergunta, não é possível que estejamos sós no universo. Isso me despertou para a ufologia. Paralelamente, teve um processo também paranormal, psicomediúnico, ao longo do tempo, onde, ao mesmo tempo, por uma formação acadêmica e científica, também enveredava por essa parte parapsíquica. Bom, vocês reparam que eu acabei atropelando um pouquinho pela curiosidade, mas nós vamos entrar na próxima etapa, ou seja, no próximo intervalo, falando sobre ufologia, falando sobre esses mistérios, esses acontecimentos que está cada vez mais aflorando no mundo e está sendo descortinado. Então, daqui a pouquinho, mais Paulo Iannuzzi. Estamos apresentando programa Itália Nossa, com Carlos Mazello. A revista Itália Nossa traz a Itália mais perto de você. Se você, ítalo-brasileiro, admira uma boa informação, não pode deixar de ler esta revista bilíngue. Veja o que você vai encontrar ao adquirir sua revista Itália Nossa. Informação sobre a Itália de ontem e de hoje, cobertura de eventos da nossa comunidade, informações consulares, direitos e deveres do ítalo-brasileiros, entrevistas, músicas com letras traduzidas, moda e beleza, as tendências de Brasil e Itália, gastronomia italiana com dicas e receitas, política, turismo e muito mais. Adquira já a sua revista Itália Nossa. Como é que funciona exatamente esta arquitetura? Bom, com respeito ao que foi questionado agora, esta pirâmide aqui no meu espaço, como em tantos outros, está nas dimensões angulares e em escala da pirâmide Quéops, a grande pirâmide do Egito, orientada norte, sul, leste, oeste para o norte geográfico, com a devida antipirâmide instalada, ou seja, ela funciona como uma grande pirâmide dentro do processo que conhecemos como terapia piramidal, já comprovada, inclusive, cientificamente com respeito às vibrações e às energias que as pirâmides, independente da sua angulação no mundo inteiro,
e na sua particularidade, né, exercem em termos de transmissão e captação de vibrações. Somente a Grande Pirâmide dá um manancial enorme de informações e conhecimentos e, baseado em grande parte desse manancial, absorvemos e trabalhamos com a energia piramidal, especialmente para terapias, renovando outros processos em termos dos meridianos da medicina tradicional chinesa, viabilizando a energia Qi, a bioenergia, entre outros fatores com respeito à terapia piramidal. É um aparelho, um instrumento poderoso, evidentemente ainda em estudos, questionado por muitos, trabalhado por outros, e que obedece de forma científica ou paracientífica determinados princípios e exigindo determinados pré-requisitos, né, em que nós trabalhamos, inclusive, com palestras, conferências e cursos sobre a utilização das pirâmides. Dentro do conhecimento oculto básico, com alicerces fincados, especialmente nas escolas herméticas, nas escolas de Hermes Trismegistus, nós temos, especialmente na Tábua de Esmeralda, o conceito dos números. Longe de ser conceito de algarismos, números como expressão de energia cósmica através da criação, né? E nesse trabalho com os números, o número 9 é um número de excelência, porque ele é a trindade vezes ela mesma, né? Os elementos da trindade, o grande mistério do 1 em 3 e 3 em 1, multiplicando por si mesmo, dá um 9. E qualquer relação matemática que façamos numa pirâmide como essa, você tem um 9 como resultado. E a partir daí temos o conceito de Enéadas. Nós vemos isso muito exemplificado na obra de Plotino, a Enéada de Plotino. A Enéada é um termo relativo a um conjunto de 9. E no Antigo Egito, os templos eram formados a partir de uma divindade principal acompanhada de mais 8, formando Enéadas. Cada cidade no Antigo Egito era composta a partir do templo principal, e esse templo comportava um conjunto de 9 deuses. Eram várias Enéadas, tá? Inclusive nos conceitos com respeito à anatomia oculta, de não só 7, mas 9 corpos que os egípcios acreditavam, e outros detalhes ocultos com respeito ao número 9, que é o número da maestria, é o número da excelência. Pilares de Hermes, uma escola de mistérios. Tem seus alicerces fincados na sabedoria e conhecimento oculto milenar do Antigo Egito, desdobrando-se no saber eclético e prática holística de outras civilizações milenares antigas. Mais informações no site. Nós temos 2 grandes reconhecimentos que eu quero ter a oportunidade de registrar e fazer realmente meus votos de agradecimento e, além de louvor, grandes ordens, instituições seríssimas atestaram e deram ao Paulo. E esse trabalho hoje tem um reconhecimento, Paulo, se você me permitir. Quando foi e qual a palestra que fez com que nós tivéssemos aqui, através do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33, né, o certificado de agradecimento? Além de ter a honra de ter justamente proferido palestras na maçonaria, não foi a primeira, proferi também em outras sociedades, inclusive algumas que eu faço parte, como a própria IEV, Irmandade Espiritualista, Verdade Eterna, a própria AMORC, que também sou membro, tá, da Ordem Rosa Cruz, AMORC, Sociedade Brasileira de Obiose, Sociedade Teosófica, e outros lugares eu vou aonde me chamam, estão presentes aqui, como El Moria, um dos que orientou Blavatsky,
Saint Germain, uma figura alusiva a Lord Maitreya, Mãe Maria, Sanat Kumara, enfim. Bom, vocês reparam... A minha base é praticamente oriental. O Antigo Egito, em termos espirituais, é considerado Oriente. Vocês reparam que quando o Paulo mencionou os mestres ascensionados, tem tudo a ver com a IEV, né? A Fraternidade Branca, tem muito mais Sim. a ver, são estudos mais profundos. E o que mais me fascina aqui, nesse mundo agora de estudos esotéricos, né? Conhecendo cada vez mais a essência do ser humano e as civilizações, é o reconhecimento, uma moção que em 1996 o Paulo teve um título da moção pela Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro sobre esse tema. Veja, diz aqui que a moção de congratulação que o Paulo recebeu diz exatamente pelos relevantes serviços prestados espiritual e materialmente a IEV e a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é muito bom, porque é um reconhecimento de que as pessoas que estão em busca de poder fazer com que o seu conhecimento pessoal... Não era para você ter mostrado isso, não. Ah, não? Não, então, mas tudo bem. Mas já está aqui, agora está registrado e não vai me pedir para tirar, porque eu acredito que isso também mostra o outro lado positivo de que nem tudo está perdido. É só não dar ibope porque não presta. Não lute contra as trevas, lute a favor da luz enquanto existir luta, porque o objetivo é não ter luta. Esse recado foi dado. Com isso, nós não temos mais nada a falar. Só temos que agradecer Eu que agradeço. a esse irmão Paulo Iannuzzi, meu ítalo brasileiro, meu querido. Estamos aqui cada vez mais, a porta da Itália Nossa está aberta a todos vocês que querem realmente encontrar e fazer com que a luz cada vez mais vigore, não só a você, mas a todos que desejam. Tutti quanti oriundi e, como no Egito Antigo se dizia, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, porque não existe deserto que nunca se acabe. Está dada a mensagem. Obrigado, Carlos.